Para você que está acompanhando as mídias sociais da USE Cotia, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal Cotia, que abrange todos os centros espíritas de Cotia e região, ou seja, de Itapevi, de Jandira e de Vargem Grande, nós estamos na primeira semana espírita virtual. E do que se trata esse evento? Cada representante das casas espíritas vai fazer nessa semana, já está fazendo, palestras referentes à vida e obra do Dr. Bezerra de Menezes, esse grande expoente da doutrina espírita. Eu me chamo Leone Bombonati, sou trabalhador do Grupo Espírita Maria de Magdala em Itapevi. E hoje vamos falar a respeito da trajetória política e vida empresarial do Dr. Bezerra de Menezes, certo? Então vamos adiante. Mas antes de falar sobre o tema da nossa palestra, para você que está acompanhando pela primeira vez, nunca ouviu falar a respeito do Dr. Bezerra de Menezes, tá? Vamos falar a respeito de uma breve biografia dele, onde o seu nome de batismo era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasceu em 1831, lá no Ceará, faleceu em 1900, no Rio de Janeiro, foi médico, político, militar e grande expoente da doutrina espírita. Tá? Então, para que a gente possa entender a respeito do Dr. Bezerra, tá? Essas são algumas informações básicas que depois, com mais calma, a gente pode pesquisar na internet a respeito dele, tá? Mas é para a gente poder se ambientar em quem foi Bezerra de Menezes, tá? E falando então a respeito da trajetória política, eu quero trazer, na verdade nós vamos fazer uma viagem ao tempo, onde lá na época do Brasil Imperial nós temos dois partidos políticos bastante expressivos na época. Um é o Partido Conservador e outro é o Partido Liberal. E qual era a diferença ideológica entre esses dois partidos? O Partido Conservador defendia a escravidão, ou seja, a continuidade da escravidão no Brasil, enquanto o Partido Liberal defendia a libertação dos escravos. Desculpa. E então, para que nós possamos entender a atuação de Bezerra, a gente tem que conhecer esses dois partidos, justamente porque Bezerra de Menezes, nós vamos avançar, ele teve toda a sua carreira política, como nós estamos vendo aí os cargos políticos que ele exerceu, né, durante toda a sua vida pública como político. Ele se afiliou ao Partido Liberal e em 1860 ele disputou as eleições para vereador do município do Rio de Janeiro, que na verdade na época se chamava município neutro, não existia Rio de Janeiro ainda, né? Tanto que na verdade o estado do Rio de Janeiro também na época se chamava província do Rio de Janeiro. Então, como que aconteceu todo esse processo, né, da entrada de Bezerra de Menezes na política? Bom, até então ele tinha ficado muito conhecido por sua carreira na medicina, tanto que Bezerra de Menezes, se nós formos pegar a biografia dele, nós vamos ver que ele era conhecido como médico dos pobres, então ele ajudava muita gente. Então, por conta disso, muitos amigos dele sugeriram que Bezerra entrasse para a política, até para que ele pudesse continuar ajudando as pessoas, que ele pudesse expandir, né, todo o seu trabalho que ele já vinha fazendo. A princípio, Bezerra ele não queria entrar, né, ele discordou, porém, depois de um tempo, ele acabou aceitando. E na primeira vez que ele foi tentar a fazer a eleição, ele participar da eleição, o que aconteceu? Tinha o Haddock Lobo, Roberto Haddock Lobo, que era do Partido Conservador, e vendo que Bezerra ele
ele tinha uma grande importância, poderia ter um grande crescimento político, justamente num partido de oposição que defendia a libertação dos escravos, enfim. Haddock Lobo, então, junto com o pessoal do Partido Conservador, na época, tentou impugnar a candidatura, né, a posse do Bezerra de Menezes como vereador, né, alegando que militares de segunda classe, ou seja, a categoria, né, de Bezerra de Menezes na época, militares de segunda classe não poderiam exercer cargos políticos, cargos públicos. E foi então que Bezerra de Menezes, na época, foi pedir dispensa então do seu serviço como médico militar para poder assumir o cargo de vereador. Então, depois disso, Bezerra foi lá e tal e conseguiu no ano seguinte. Ele então foi em 1860, ele participou, né, das eleições, e em 1861, como ele já tinha pedido então exoneração do cargo de médico, ele do cargo militar até então, ele vai e consegue esse cargo de vereador. Então, ele começa então a sua trajetória política, né? Então, depois que ele cumpre o primeiro mandato, ele é reeleito vereador. E aí, depois que termina o cargo dele de vereador, ele vai então se candidatar a deputado geral pelo estado, pela província do Rio de Janeiro. E então ele ganha, ele é eleito também como deputado. E só que, porém, ficou apenas 2 anos. Por quê? Na época, o Partido Conservador ele teve uma grande ascensão e a Câmara dos Deputados foi fechada por conta disso, né? Daí nós vamos ver que de 1868 até 1873, Bezerra ele acabou deixando a vida política justamente por conta disso. E em 1873, então, é que ele vai voltar como vereador do Rio de Janeiro, né, do município neutro, e vai, então, retomar toda a sua carreira política, né? Posteriormente, ele se candidata novamente ao cargo de deputado geral, ganha as eleições, e aí sim ele consegue ter uma grande influência política. E qual foi essa influência política de Bezerra de Menezes na sociedade? Bom, a primeira foi justamente a luta contra o fim da escravidão. Na verdade, na verdade, foi em relação ao fim da escravidão, a luta contra a escravidão. Tá? E aí, em paralelo a isso, Bezerra de Menezes também, como deputado geral, ele propôs um projeto de lei no qual visava regulamentar o trabalho doméstico. Inclusive, nesse projeto de lei, ele queria que as pessoas tivessem, né, os empregados domésticos tivessem o aviso prévio de 30 dias. Olha só que bacana. Então, quer dizer, Bezerra de Menezes ele não teve só uma participação como auxiliando as pessoas como médico na sociedade, né? Ele é político, daqui a pouco a gente vai ver ele a vida empresarial, ele teve a sua influência também depois como espírita, né? Dentro do movimento espírita bastante atuante. Claro que não é o tema dessa palestra, mas é só para a gente entender a grandeza desse homem, no sentido de que trabalhar para o melhoramento da humanidade. Tanto que durante a campanha de abolição da escravatura, Bezerra de Menezes ele vai publicar um livro, um livreto, na verdade, falando também a respeito, defendendo a abolição. Então, fantástica essa atuação dele na sociedade, tá? E vamos seguir adiante. Então, vamos falar agora a respeito da vida empresarial. O Bezerra de Menezes, ele foi sócio fundador da companhia Estrada de Ferro Macaé e Campos, ou seja, que liga Macaé até Campos, lá no Rio de Janeiro. Então ele foi sócio fundador. Posteriormente, ele foi também um dos diretores da Companhia Arquitetônica de Vila Isabel, isso lá em 1873.
E depois ele foi presidente da Companhia Ferrocarril de São Cristóvão em 1875. Então nós podemos observar aí também na figura de Bezerra, que a figura pública, que também a sua vida empresarial esteve relacionado com melhorias para a sociedade, porque naquela época a parte ferroviária era o progresso, né? O trem, toda a linha férrea no Brasil estava atrelada ao progresso e ao melhoramento, né, da qualidade de vida das pessoas, né? Então nós vamos observar, voltando a falar então de Bezerra de Menezes, lá que eu já tinha falado anteriormente, ele, médico, atuando na sociedade para melhoramento das pessoas, ajudando as pessoas, trabalhando como político também, defendendo políticas, leis que melhoravam a qualidade de vida das pessoas. Em sua vida empresarial, também visando o melhoramento, né, da sociedade como um todo. Ou seja, sendo presidente, inclusive fundando companhias, né, férreas, gerando empregos. Então, e qual é a correlação que nós temos disso com a doutrina espírita? Muito bem, se nós lembrarmos do Livro dos Espíritos, quando Kardec ele pergunta aos espíritos a respeito do trabalho, os espíritos dizem a Kardec que toda ocupação útil é um tipo de trabalho. Então, com base nisso, quando nós olhamos para a vida de Bezerra de Menezes, nesse sentido, a vida desse homem foi trabalho o tempo todo. Ou seja, procurando melhorar a vida das pessoas. E o que nós podemos trazer de exemplo para as nossas vidas é justamente essa questão. Essa questão de que as nossas ocupações, elas são úteis? Ou será que de repente nós só nos mantemos ocupados, mas e não produzimos, né? É igual aquela história, né? Muitos de nós nos orgulhamos de falar, porque eu levanto cedo, né, para trabalhar e tal, mas fato de levantar cedo, será que estamos sendo produtivos? Então, aí quando a gente compara com as nossas ocupações, justamente com as ocupações desses grandes nomes, aí a gente pode ter um parâmetro, né, daquilo se estamos no caminho ou não, né? Então, para encerrar, uma dica de filme, até para que possamos conhecer mais a respeito de Bezerra de Menezes, é o próprio filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, né? E que teve a participação de grandes atores conhecidos como Carlos Vereza, né? Caio Blá, Lúcio Mauro, que retrata, né, a vida de Bezerra de Menezes e tudo isso que foi conversado nessa palestra. Então, tá aí. Não é um filme de entretenimento, já vou adiantar para vocês, não é um filme de entretenimento, mas é como se fosse uma espécie de documentário, onde o Carlos Vereza, que é o ator, ele vai narrando em primeira pessoa diversas situações que o Bezerra passou, inclusive a sua atuação na Câmara dos Deputados, vai falar a respeito da sua atuação no movimento espírita. Então é um filme bastante interessante para que nós conheçamos a vida e obra desse homem tão importante no movimento espírita, tão importante para nós como exemplo de ser humano. Quero agradecer aqui ao Uso Cotia pelo convite, pelo espaço aberto, então que possamos juntos, através desse exemplo, né? Então, só para encerrar também, por que Semana Espírita? É porque em outubro, dia 3 de outubro, nós comemoramos o nascimento de ninguém menos que Allan Kardec. E, antigamente, enquanto nós
tínhamos, né, as atividades das casas espíritas antes da pandemia presenciais, nós tínhamos o mês espírita, que era em comemoração ao mês de aniversário de Allan Kardec. Então, como hoje nós estamos no processo de isolamento social por conta da pandemia, estamos fazendo essa semana espírita virtual. Então, é bastante interessante no sentido de que estamos trazendo a vocês a vida e obra desse homem. Dê uma olhada nesse filme. Vai ser muito bom, muito interessante, vale a pena. Tá bom? Muita paz a todos. Muito obrigado.